E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UERJ do ano de 2011 que fala para a gente o seguinte: a bola utilizada em uma partida de futebol é uma esfera de diâmetro interno igual a 20 centímetros. Quando cheia, a bola apresenta em seu interior ar sobre pressão de 1 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Considere π igual a 3, R igual a 0,08 atm litro por mol Kelvin, e para o ar o comportamento de gás ideal, e massa molar igual a 30 gramas por mol. No interior da bola cheia, a massa de ar equivale em gramas, corresponde a quanto? Quando a gente vai analisar um gás ideal, né, a gente quer analisar uma variável desse gás ideal, a gente vai usar a equação de Clapeyron, dada por P vezes V igual a N vezes R vezes T. E essa expressão, ela pede que você trabalhe com a temperatura em Kelvin, ok? A gente sempre vai trabalhar com essa temperatura em Kelvin. Então, uma das coisas que a gente vai ter que fazer vai ser passar o valor da temperatura para Kelvin. E, além disso, a gente tem que calcular o volume da esfera, que a gente não tem. Lembrando que o volume de uma esfera ele vai ser dado por 4/3 de π vezes R ao cubo. Se a gente for olhar aqui a constante universal dos gases perfeitos, ela está em atm litro por mol Kelvin, indicando que a pressão tem que estar em atm, e ela de fato está em atm, então a gente não precisa fazer nada, só que o volume está em litros, e a medida aqui está em centímetros. A gente precisa lembrar que 1 decímetro cúbico são 1 litro. Então, eu vou passar o valor desse diâmetro para decímetro. 20 centímetros, para passar para decímetro, a gente divide por 10, tá bom? Sempre que você quer passar, ó, você tem decímetro e centímetro, e aqui você teria milímetro, né? Se você quer passar daqui para cá e daqui para cá, você vai dividindo sempre por 10. Então, o valor do diâmetro é de 2 decímetros. Só que para calcular o volume da esfera, a gente não pode ter o diâmetro, a gente tem que ter o raio. E o valor do raio é justamente o valor do diâmetro dividido por 2. Dessa forma, a gente vai ter 2 divididos por 2. E isso a gente encontra 1 decímetro de raio. Lembrando que a gente vai calcular em decímetro para encontrar o valor em litros. Agora que a gente encontrou esse raio, a gente consegue calcular o volume da esfera, né? O volume da esfera vai ser 4/3 de πr ao cubo. Então, eu vou repetir aqui, ó, 4 divididos por 3. O π é 3, então eu vou escrever aqui, ó, 3 vezes o raio. O raio vale 1, então aqui a gente vai ter 1 ao cubo. Eu posso simplificar esse 3 com esse 3 aqui, e 1 ao cubo é 1. Então, a gente vai ter 4 vezes 1, que é igual a 4 decímetros cúbicos. Lembrando que 1 decímetro cúbico é 1 litro, o volume dessa esfera é de 4 litros. A gente já encontrou o volume. A gente agora também tem a pressão, né? A gente já tinha no enunciado. A constante, a gente tem falta passar o valor da temperatura para Kelvin. O valor da temperatura em Kelvin é o valor da temperatura em Celsius mais 273. E assim a gente vai ter 27, que é o valor da temperatura que ele deu para a gente, mais 273. Deixa eu só apagar para você enxergar que é 27 bonitinho. Fazendo essa soma, a gente vai ter uma temperatura de 300 Kelvin. E isso permite a gente encontrar quem? A gente vai encontrar o número de mols quando a gente fizer essa conta. Mas observa que a gente precisa encontrar a massa de ar. Gente, agora vamos calcular o número de mols. A gente vai utilizar a equação de Clapeyron, como a gente já havia escrito ali. PV é igual a N vezes R vezes T. A pressão, ele deu para a gente, ó, vale 1. Então, vou substituir 1. O volume vale 4. O número de mols é o que eu quero descobrir agora. O N é 0,08, né? Que é a mesma coisa que 0,080, tanto faz, vezes a temperatura, que é 300. Quando você
Agora a gente tem que fazer essa conta, né? Mas quando você tem que um número que termina em zero e um outro número que começa em zero e eles estão multiplicando, você pode cortar os zeros. Mas se você observar, você tem um número que ainda começa em zero e um número que ainda termina em zero. Então, você pode cortar de novo. Então, 008 vezes 300 é a mesma coisa que 8 vezes 3. 8 vezes 3 dá 24, né? Então, a gente tem, 4 é igual a n vezes 24. Esse 24 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, a gente vai ter 4 sendo divididos por 24, e isso tem que ser igual a n. Você pode dar uma simplificada, né? Por 4 aqui em cima e 4 aqui embaixo. Você vai encontrar que n vai ser 4 divididos por 4, 1. 24 divididos por 4 vai dar 6. Então, esse aqui é 1/6 de mol. Ele fala que a massa molar é de 30 gramas por mol. Você sabe que tem 30 gramas de ar em 1 mol. Você quer descobrir a massa, né? Então, vai ter x gramas em 1/6 de mol. Para resolver isso, você vai resolver a regra de 3 multiplicando cruzadinho aqui. E assim, a gente tem o seguinte, olha, 30 vezes 1/6 tem que ser igual a 1 vezes x, que é x. Fazendo esse produto, né? 30 vezes 1 é 30, dividido por 6. Isso vai dar 5 gramas. E essa resposta está melhor representada na letra B. E a gente vai ficando por aqui. Eu desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!